Deuteronômio capítulo 20. Normas acerca da guerra. Quando saírem para lutar contra seus inimigos e enfrentarem cavalos e carros e um exército maior que o seu, não tenham medo. O Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando se prepararem para a batalha, o sacerdote virá à frente e falará aos soldados. Dirá: Ouçam, homens de Israel. Ao saírem hoje para lutar contra seus inimigos, sejam corajosos. Não tenham medo, nem se apavorem, nem tremam diante deles, pois o Senhor seu Deus vai com vocês. Ele lutará contra os seus inimigos em seu favor e lhes dará vitória. Então os oficiais do exército se dirigirão aos soldados e dirão: Alguém aqui acabou de construir uma casa, mas ainda não a dedicou? Se houver alguém nessa situação, vá para casa. Se você morresse na batalha, outra pessoa dedicaria sua casa. Alguém aqui acabou de plantar uma videira, mas ainda não comeu de seus frutos? Se houver alguém nessa situação, vá para casa. Se você morresse na batalha, outra pessoa comeria dos primeiros frutos. Alguém aqui acabou de ficar noivo de uma mulher, mas ainda não se casou? Vá para casa e tome a mulher como esposa. Se você morresse na batalha, outra pessoa a tomaria como esposa. Os oficiais também dirão: Alguém aqui está com medo ou angustiado? Se estiver, vá para casa antes que amedronte mais alguém. Quando os oficiais terminarem de falar aos soldados, nomearão comandantes para as tropas. Quando vocês se aproximarem de uma cidade para atacá-la, primeiro proponham paz a seus habitantes. Se eles aceitarem suas condições e abrirem as portas, todo o povo dentro da cidade os servirá com trabalhos forçados. Se eles recusarem a proposta de paz e se prepararem para lutar, cerquem a cidade. Quando o Senhor, seu Deus, lhes entregar a cidade, matem à espada todos os homens. Contudo, poderão tomar para si as mulheres, as crianças, os animais e tudo que acharem na cidade. Poderão aproveitar todos os despojos do inimigo que o Senhor, seu Deus, entregou nas suas mãos. Essas instruções se aplicam somente a cidades muito distantes, e não às cidades dos povos que vivem na terra em que vocês entrarão. Nessas cidades que o Senhor lhes dá como herança, destruam todo ser vivo. Destruam completamente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, conforme o Senhor seu Deus lhes ordenou. Isso evitará que os povos da terra os ensinem a imitar os atos detestáveis que eles praticam quando adoram seus deuses. Coisas que fariam vocês pecarem contra o Senhor seu Deus. Quando cercarem uma cidade e a guerra se prolongar, não cortem as árvores com machados. Comam dos frutos, mas não cortem as árvores. Acaso as árvores são inimigas para que vocês as ataquem? Cortem apenas as árvores que vocês sabem que não dão frutos e usem-nas para fazer o equipamento necessário no cerco à cidade inimiga até que ela caia. Deuteronômio capítulo 21. Casos de homicídio não resolvido. Quando estiverem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, e alguém for encontrado morto no campo, e não se saiba quem o matou, as autoridades e os juízes medirão a distância do local onde está o cadáver até as cidades vizinhas. Quando se determinar qual é a cidade mais próxima, as autoridades das cidades escolherão do rebanho uma novilha que nunca tenha sido usada para trabalhar no campo e nunca tenha puxado um arado. Levarão a novilha a um vale que não tenha sido lavrado nem semeado e pelo qual passe um ribeiro. Ali no vale, quebrarão o pescoço da novilha. Os sacerdotes levitas se aproximarão, pois o Senhor seu Deus os escolheu para servirem diante dele e pronunciarem bênçãos em seu nome. Cabe a eles decidir todos os casos legais e criminais. As autoridades daquela cidade lavarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado e dirão: Nossas mãos não derramaram o sangue dessa pessoa, nem vimos o crime acontecer. Ó Senhor, perdoa o teu povo Israel, o qual libertaste. Não culpes o teu povo pela morte de um inocente, assim serão absolvidos da culpa pelo sangue da pessoa. Desse modo vocês removerão do seu meio a culpa pela morte da vítima e farão o que é certo aos olhos do Senhor. O casamento com uma prisioneira. Quando vocês saírem para guerrear contra seus inimigos e o Senhor seu Deus entregá-los em suas mãos e vocês os fizerem prisioneiros,
Pode acontecer de algum de vocês vir uma mulher bonita entre os cativos, sentir-se atraído por ela e desejar casar-se com ela. Nesse caso, leve-a para casa, onde ela raspará a cabeça, cortará as unhas e trocará as roupas que estava usando quando foi capturada. Ela ficará em sua casa, mas você deixará que ela fique de luto pelo pai e pela mãe por um mês inteiro. Depois disso, você se casará com ela. Passará a ser seu marido e ela será sua esposa. Se depois do casamento ela não o agradar, liberte-a. Não a venda nem a trate como escrava, pois você a humilhou. Direitos do filho mais velho. Se o homem tiver 2 esposas e amar apenas uma delas, mas ambas lhe derem filhos homens, o filho mais velho for da esposa que ele não ama, quando dividir sua herança, o homem não poderá dar a porção maior ao filho da esposa que ama, como se este fosse o filho mais velho. Terá de reconhecer os direitos do filho mais velho, da esposa não amada, dando-lhe porção dobrada. Ele é o primeiro filho do vigor de seu pai, e os direitos do filho mais velho lhe pertencem. Como lidar com um filho rebelde? Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde que não obedece ao pai nem à mãe, apesar de eles o disciplinarem, o pai e a mãe levarão o filho até a porta da cidade e dirão às autoridades ali reunidas: esse nosso filho é teimoso e rebelde e se recusa a obedecer. É mau caráter e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o executarão por apedrejamento. Desse modo vocês eliminarão o mal de seu meio, e todo Israel ficará sabendo disso e temerá. Outras normas. Se alguém cometeu um crime que merece a pena de morte, por isso foi executado e pendurado numa árvore, não deverá permanecer pendurado ali durante a noite. Enterrem o corpo no mesmo dia, pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. Desse modo, vocês evitarão a contaminação da terra que o Senhor seu Deus lhes dá como herança. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Reavivados por Sua Palavra. Deuteronômio capítulo 20 e 21. Quando o povo de Israel se preparava para enfrentar guerras, Deus os lembrava de algo essencial. Não temais, porque o Senhor vosso Deus está convosco. Mesmo quando os inimigos eram numerosos e as circunstâncias assustadoras, o Senhor prometia lutar por eles. Esse é o mesmo Deus que hoje marcha à nossa frente nas batalhas da vida. Ele conhece cada temor, cada insegurança e cada guerra silenciosa que travamos dentro do coração a cada dia. A mensagem é clara. Não olhe para o tamanho do inimigo. Olhe para a presença de Deus que vai contigo. Não tenha medo da missão. Deus é quem te enviou. Deus também ensina que antes de qualquer conflito, deve-se oferecer paz. Isso revela o seu caráter. Um Deus que prefere restaurar do que destruir. Até nas guerras, ele impõe limites como preservar as árvores frutíferas, mostrando que a vida sempre tem valor mesmo em tempos de dor. Assim, o cristão é chamado a lutar com sabedoria, defender o que é justo, mas com um coração cheio de compaixão. Nos capítulos seguintes, o Senhor fala sobre justiça e responsabilidade. Ele mostra que a comunidade inteira é responsável quando a inocente é ferida e que cada vida tem peso diante de seus olhos. É um lembrete poderoso. Não existe vida sem valor para Deus. Ele também ensina a tratar as pessoas com dignidade, a ser justo com os filhos e a disciplinar por amor. Porque a verdadeira pureza de um povo começa dentro das famílias e do coração. Esses capítulos revelam um Deus que não apenas vence nossas batalhas, mas também purifica nossas feridas. Ele quer nos ensinar a lutar com fé e viver com integridade. Quando entregamos nossos medos, nossas culpas e nossas lutas a Ele, o Senhor transforma a guerra em vitória, culpa em perdão e causa em propósito. A maior vitória não é conquistar o inimigo, mas conquistar a paz com Deus, que vem da presença dEle em nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus, Tu és o Deus das batalhas e também da paz. Ensina-nos a lutar com coragem, mas também a perdoar com ternura. Que não sejamos dominados pelo medo nem pela ira, mas guiados pela fé, pela justiça, pelo Teu Espírito e por Tua palavra.
Purifica a nossa história, limpa a nossa terra de tudo que nos pesa e nos faz instrumentos do teu poder. Que cada batalha revele tua presença e que cada ferida se transforme em um testemunho de sua graça. Abençoe os teus filhos e filhas que acompanham, Senhor Deus, o Reavivados por sua palavra. Possamos seguir juntos, lendo, Senhor Deus, cada dia a tua palavra, meditando e nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo, tendo um caráter à sua imagem e semelhança. Em nome de Jesus. Amém. Este foi mais um Reavivados por sua palavra. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E até o próximo episódio, se Deus quiser.